Novamente estamos aqui juntos para mais um estudo na carta de Paulo aos Coríntios. Agora estamos no capítulo 11 e versículo 2 a 34. Nosso versículo-chave é o versículo de 1 Coríntios 11, versículo 26. Normalmente usamos esse texto quando estamos celebrando a ceia do Senhor, que diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando celebramos a ceia do Senhor, portanto, é uma pregação onde as pessoas, vendo os gestos, as atitudes e o simbolismo, podem aprender um pouco do que significa a morte de Jesus Cristo. Ao estudar essa lição, você firmará na mente então e praticará os princípios da palavra de Deus referentes à participação da mulher no culto cristão e relembrará também o significado e o modo de participar da ceia do Senhor. Dois assuntos são alvo desse nosso estudo. Ambos dizem respeito à participação no culto cristão: conduta das mulheres, a celebração da ceia do Senhor. A igreja em Corinto fugia do padrão e do bom senso quando se reunia para a adoração ao Senhor. Quando Paulo foi informado deste assunto, ele lhes dirigiu a palavra para corrigir erros e abusos que cometiam. Os versículos 2 a 16, vemos então a respeito do assunto a sujeição e a igualdade da mulher. Essa sessão inicia-se com uma palavra de elogio de Paulo aos Coríntios. Eles não haviam esquecido nem o apóstolo, nem os ensinamentos orais recebidos. As tradições se referem então às verdades básicas do Evangelho, inicialmente passadas pelos evangelistas e mestres aos novos crentes. Versículo 23. Quando Paulo lembra a instituição da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, e ao transmitir as bases do Evangelho, 2 Tessalonicenses 2,15 e também capítulo 3, versículo 6, instrui a respeito do correto comportamento. Veja o princípio estabelecido aqui no versículo 3, 1 Coríntios 11, 3. Há uma hierarquia fundamental que deve orientar o relacionamento na comunidade cristã: Deus, Cristo, marido e mulher. O termo cabeça tem o sentido original de fonte, derivação ou origem. Assim, Deus é a fonte de Cristo quanto à relação entre as pessoas da Trindade. Cristo, como Criador, é a fonte do homem. E o homem, por ter cedido uma das suas costelas, conforme Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 24, Gênesis 2, 21 a 24, ele é a origem da mulher. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 8. Por isso, como Cristo se submeteu voluntariamente ao Pai, a mulher deve se submeter ao marido. Agora nota a aplicação, o princípio aplicado nos versículos 4 a 6. Essa hierarquia fundamental deve refletir-se no culto cristão. Nesse ponto é necessário fazer referência aos costumes da Grécia do primeiro século. As mulheres gregas costumavam usar véu na cabeça. As únicas que não usavam tal peça eram as prostitutas. As adúlteras tinham a cabeça rapada, como castigo. Se o uso do véu em sinal de submissão ao homem acontecia na comunidade secular, não havia razão para não se adotar essa convenção dentro da igreja. Se a mulher comparecesse para participar das atividades do culto sem ter a cabeça coberta, desonrava sua própria cabeça, o homem. E ainda corria o risco de ser identificada com as mulheres que traíam o marido. Veja os versículos 5 a 6. Já o homem não costumava cobrir a cabeça, e não deveria fazê-lo no culto. Versículo 4. A fim de não desonrar a sua própria cabeça, Cristo, de acordo com a ordem hierárquica encontrada ali no versículo 3. Nos versículos 7 a 10, vemos o princípio defendido.
O principal alvo do culto cristão é a glória de Deus. Vimos isso no capítulo 10, versículo 31. O culto deve refletir visivelmente não apenas o padrão de relacionamento ordenado pelo Senhor, mas também o fato de que somos criados para a sua glória. O homem é a imagem e glória de Deus, porque foi criado por Ele para lhe proporcionar glória. A mulher é glória do homem, pois é um ser derivado dele. A mulher tem o seu lugar próprio, mas não é o lugar do homem. Ela se mantém para com o homem em tal relação como nenhuma outra coisa, e assim ela é chamada glória do homem. Esta expressão, ao mesmo tempo, lhe assegura um alto lugar no esquema das coisas e afiança que não se trata do lugar do homem. No versículo 10, Paulo volta a aplicar o princípio ao apresentar os anjos como razão para que a mulher trouxesse véu à cabeça. Esses anjos, além dos homens, também observavam o comportamento da mulher no culto. De fato, de todos os que reúnem para adorar a Deus e faziam o seu julgamento. A Bíblia fala pouco sobre esse assunto, então não vamos falar muito sobre isso, mas aqui é uma declaração que os anjos observam o comportamento dos crentes no culto. O véu indicava que, ao cobrir a cabeça, a mulher assegurava o seu lugar de dignidade e autoridade, e ao mesmo tempo reconhecia a devida subordinação. E agora nota o princípio harmonizado, dos versículos 11 ao versículo 12. A fim de harmonizar o ensino sobre as diferenças entre o homem e a mulher, quando criados à imagem de Deus, o apóstolo lembrou-lhes a posição de ambos em Cristo. No Senhor, ele diz, no Senhor. O homem e a mulher, marido e esposa, são completamente dependentes. Nele os dois são um, totalmente ligados entre si, inseparáveis e interdependentes. Se essa é uma verdade no sentido físico, Mateus 19, versículos 4 a 6, Mateus 19, versículo 4 a 6, essa é uma verdade no sentido físico, é também uma verdade ainda maior no Senhor. Veja Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Ambos devem a existência a Deus, pois tudo vem dele. Versículo 12. Tudo vem dele. Por essa razão, a adoração cristã é mais bem expressa quando juntos os casais dão ao Senhor de modo visível a glória de suas próprias vidas interdependentes. E agora nota o princípio refletido dos versículos 13 a 16, que no final Paulo criou oportunidade aos coríntios para que refletissem sobre a diferença entre o homem e a mulher a partir da natureza de cada um. Julgai entre vós mesmos, ele diz. Julgai entre vós mesmos. É um apelo ao raciocínio, ao bom senso. A conclusão a que chegariam é que a mulher devia participar das atividades do culto, usando o véu, em especial para demonstrar a sujeição ao marido. Lembre, essa é uma questão cultural relacionada ali a Corinto. É muito difícil aplicar 1 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15 à cultura moderna. Mas o ponto que realmente Paulo deseja pôr em destaque aqui é que Deus fez o homem e a mulher diferentes. Naquele tempo era costume os cristãos destacarem a diferença entre os sexos pelo comprimento do cabelo. Se alguém quisesse agir de outro modo, simplesmente promoveria então uma discussão sem propósito, como Paulo diz no versículo 16. No culto cristão, cada ser humano deve dar glória a Deus, sendo que o que Deus planejou que ele fosse. O homem deve ser verdadeiramente masculino e a mulher verdadeiramente feminina, sem permitir que estereótipos ditem nossas percepções, mas antes baseando nossa compreensão sobre o que significa ser plenamente humano em Jesus Cristo, nosso modelo perfeito. De fato, hoje o que está sendo falado a respeito da ideologia de gêneros é tentar aceitar a rebeldia do ser humano. Eles não querem ser o que Deus
disse que eles deveriam ser. Nós não escolhemos ser homem, não escolhemos ser mulher, Deus nos fez assim, mas o homem é tão rebelde contra Deus que na máxima da sua rebelião, ele quer dizer para Deus: eu não quero ser o que foi feito para ser, eu quero ser outra coisa. Só se experimenta a plenitude do culto cristão quando cada homem e mulher, criado e remido por Deus, permite que a sua humanidade seja expressa de acordo com o padrão divino. Agora, vamos para os versículos 16 a 34, onde vemos o segundo assunto: celebrando a ceia do Senhor. No texto a seguir, o assunto tratado é a festa do ágape, e a celebração da ceia do Senhor, cujo significado os coríntios haviam pervertido. Os versículos 17 a 22, vemos reunidos, mas desunidos. Reunidos, mas desunidos. Se antes Paulo elogiou os crentes de Corinto porque guardaram certas tradições que lhes havia sido transmitida, no versículo 2, agora não via nenhum motivo para louvá-los. Numa igreja dividida, os momentos de culto e confraternização podem contribuir para piorar o estado espiritual dos crentes, ao invés de melhorá-lo. Eu quero repetir isso. Quando a igreja está dividida, momentos de culto e até de confraternização podem contribuir para piorar o estado espiritual dos crentes, ao invés de melhorá-lo. Isso estava acontecendo em Corinto. Note o versículo 17. 1 Coríntios 11, 17. De certo modo, é inevitável haver preferências nas convicções cristãs. Mas não se entende que os cristãos venham a perder a comunhão por causa de divergências. Havia um resultado benéfico para tolerar as divergências, que era descobrir quem seria aprovado, depois de ser testada a sua condição espiritual, e quem não seria. É o que Paulo fala nos versículos 18 a 19. Veja, 1 Coríntios 11, 18 a 19. O certo é que a presença das ideias diferentes não devia interromper nem atrapalhar a comunhão. Aquela reunião que os coríntios faziam nem podia ser considerada a ceia do Senhor. Versículo 20. Ao valorizarem as diferenças, eles não eram submissos ao Senhor, não tinham real consciência da sua presença e não usavam a experiência da reunião para recordar a morte de Cristo. A atitude dos coríntios era reprovável. Havia uma espécie de esnobismo da parte de alguns, que tomavam a refeição sem reparti-la, embriagando-se com o bom vinho que levavam, comendo apressadamente na frente dos outros e deixando os menos favorecidos com fome. Versículo 21. Houve tempo em que a igreja primitiva celebrava a ceia do Senhor em associação com a festa do ágape, a festa do amor. A comida e o vinho que os participantes levavam eram repartidos entre todos. Só para dizer, quando falamos vinho, a palavra vinho na Bíblia pode significar tanto o suco de uva fermentado, alcoolizado, quanto o suco de uva com as frutas frescas. Depende do contexto. E mesmo o vinho cujo suco de uva foi fermentado naturalmente, era diferente do vinho de hoje, em que é acrescentado álcool. Então não vamos confundir quando se fala vinho hoje e quando a Bíblia fala vinho. Mas os coríntios fugiram ao padrão da festa e por isso desvirtuaram o caráter e o propósito da reunião. Não havia comunhão. Alguns comiam antes, talvez os ricos, sem esperar os outros chegarem. Alguns tinham fome, provavelmente os escravos. Outros se embriagavam. Não havia intenção de fazer uma reunião comum. As divisões nesse caso, versículo 18, estavam baseadas na situação financeira e na posição social. E agora, dos versículos 23 a 26, vemos a ordenança do Senhor. Paulo disse: porque eu recebi
do Senhor. Essa expressão indica que Paulo teve uma revelação direta do Senhor acerca da ceia, não tendo recebido instrução dos outros apóstolos. Gálatas capítulo 1, versículo 10 a 12. Gálatas 1, 10 a 12. 1 Coríntios provavelmente foi escrita antes dos evangelhos. Uma das primeiras cartas escritas. O que implica dizer que esse texto é a primeira referência bíblica à instituição da ceia do Senhor. Uma revelação de Jesus mesmo ao apóstolo Paulo. Veja o fundamento histórico do ato. Ao dizer, na noite em que foi traído, Paulo apresenta o fundamento histórico do ato da ceia, porque, como já referido, nenhum evangelho tinha sido escrito até então, e também lembra aos cristãos que a morte do Senhor deve, de maneira proeminente, dominar o ato. Há no texto uma descrição passo a passo das ações de Jesus ao celebrar com os discípulos, na noite da traição, durante a comemoração da Páscoa, a primeira ceia. As palavras do Senhor dão um significado único ao ato. Mas nos versículos 23 e 24 vemos o simbolismo do pão. O simbolismo. Num determinado momento da refeição, da Páscoa, Jesus tomou o pão, como faziam os chefes das famílias judaicas. Antes de parti-lo para oferecê-lo aos discípulos, ele deu graças. Da expressão tendo dado graças, deriva a palavra Eucaristia. Nós não usamos muito esse termo, esse nome, com o qual alguns ramos do cristianismo se referem à ceia do Senhor. É usada mais entre os católicos e algumas igrejas protestantes. Para os evangélicos, é sobretudo uma lembrança de que a cerimônia deve ser precedida de ação de graças. Quando disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, Jesus atribuiu ao pão o simbolismo do seu corpo. A sua vida em carne foi oferecida a todos os que creem nele. Por nós sofreu, por nós morreu, ele pagou com a própria vida o preço para que nos tornássemos livres. Fazei isto em memória de mim. É o mesmo que continuai fazendo isso. Diferentemente da Páscoa, que lembra um evento, a ceia lembra uma pessoa. O culto em que se lembra de Jesus significa mais do que recordar uma morte lamentável. É a recordação de uma morte que propicia vida. E no versículo 25, temos o simbolismo do cálice. Imediatamente após a refeição, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice e com as suas palavras deu significado ao ato. Este cálice é a nova aliança, é o novo testamento, é o novo pacto no meu sangue. O cálice simboliza então o sangue derramado no Calvário, mediante ao qual ficou estabelecida uma nova aliança. Êxodo 24, 6 a 8, você vê o estabelecimento da antiga aliança. Em Jeremias 31, 33, você vê a promessa da nova aliança. Jeremias 31, 33. Essa nova aliança propicia o perdão dos pecados e abre o caminho para a atividade do Espírito Santo no coração do crente. Tão frequentemente quanto possível podemos celebrar a comunhão. Não há periodicidade estabelecida. E todas as vezes que o fazemos, damos testemunho da obra redentora de Cristo com a expectativa da sua volta. Versículo 26. E dos versículos 27 a 32, vemos um modo de cumprir o memorial. Paulo mostra que esse memorial, por ser de significação profunda e sagrada, deve ser celebrado de maneira digna. Não fazê-lo implica sério juízo da parte do Senhor. Veja o versículo 27 e 29, a preparação para participar. Quem participa da celebração indignamente é réu do corpo e do sangue do Senhor. Isto é, torna-se culpado de derramar o sangue de Cristo, como se colocasse a si mesmo
do lado dos que foram culpados pela crucificação de Jesus. Para escapar dessa culpa, é necessário que o homem examine-se, pois, a si mesmo. Versículo 28. Antes de participar, realize um autoexame. Arrependa-se e confesse os pecados. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, a fim de tornar-se digno de participar. E assim coma, discirna o corpo, versículo 29. O que pode significar dar a devida importância à igreja como o corpo de Cristo, versículo 17. Ou reconhecer a presença real do Senhor no meio do povo de Deus, reunido ali no culto, versículo 20. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. As consequências de não participar como convém é o assunto ali do versículo 29 a 32. Não fica impune quem participa indignamente da ceia. Quem assim age fica exposto a atrair para si a punição do Senhor, na medida apropriada do seu ato. Isso não indica a perda de salvação, mas sofrer as consequências do seu pecado por fraqueza física, doença ou morte. Aquele que julga a si mesmo antes de participar então dessa comunhão não sofre o julgamento de Deus. Versículo 31. Se, entretanto, deixamos-nos ser julgados por Ele, somos disciplinados. As desgraças que sofremos em consequência de uma participação indevida da ceia são sinais da correção de Deus. Então, reunidos e unidos é melhor. Paulo conclui a exortação dando a entender que a ceia do Senhor, em sua essência, consiste na comunhão que desfrutamos com Cristo e uns com os outros. Os valores espirituais desse encontro superam em muitos benefícios materiais. Como a igreja deveria se comportar no culto e na ceia do Senhor são os pontos principais que estudamos nessa lição. O uso do véu no culto, observamos, não é mandamento. Paulo discute o assunto do ponto de vista de a convenção da sociedade em Corinto. A lição para nós está em compreender que há certas convenções sociais que até convém aceitarmos. Mas não esqueçamos o princípio que está implícito no uso de tal peça de vestuário, a submissão da mulher ao marido. Quanto à ceia, devemos cuidar para não participarmos dela rotineiramente, sem refletirmos sobre o verdadeiro valor e o significado do ato. Assim não incorremos nos mesmos erros dos coríntios e não seremos alvos do juízo do Senhor. Até a próxima. Que Deus abençoe.